Gente querida e amiga da Posse TV 247, do canal Paz e Bem, eu sou Mauro Lopes. Esse é o programa Retalhos da Nossa História. Começa batucando aqui, porque o ritmo, vamos começar em ritmo de samba, vamos começar em ritmo de samba enredo. Pedro Lima Vasconcelos, como é que você está? Tudo bem, Mauro? Boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha. A transmissão ao vivo começou mais tarde, porque teve um problema de desconfiguração desse nosso sistema, eu tive que pedir socorro para o super competente pessoal da área tecnológica, na verdade, da Posse TV 247, que resolveram na hora, mas com isso atrasou um pouquinho. Este é o Retalhos da Nossa História. Deixa eu ver aqui qual é o nosso número. É o 27 já. Nossa, barbaridade. É 28 já. É o Retalhos da Nossa História de número 28. E hoje nós vamos tratar de um tema muito especial. Os quilombolas do Vale do Paraíba. Quilombolas do Vale do Paraíba. Como vocês estão vendo, aqui a história do Brasil tem muita gente preta e tem muita gente dos povos originários, diferente de outras versões das histórias do Brasil que a gente encontra por aí, das versões oficiais. Para nós é uma grande alegria fazer essa caminhada. Mas antes de entrar na aula, Pedro, nós vamos falar de Mangueira. Por quê? Porque Mangueira... De novo, Mauro? Hã? De novo? De novo, Mangueira. Mangueira de novo? Mangueira de novo. Mangueira foi nossa inspiração. Nós recebemos a orientação que nós acolhemos como uma ordem amorosa do presidente Lula para fazer esse curso sobre a história do Brasil, Retalhos da Nossa História. Mas a fagulha, a centelha, a primeira aula, a aula inaugural, foi o samba enredo da Mangueira, Histórias de Ninar Gente Grande, que foi o campeão do carnaval deste ano, 2019, é fantástica a história. Né? Ela como que deu o fio condutor de tudo que vai acontecendo. Pois bem, agora a Mangueira resolveu aprontar de novo com o Brasil. O samba enredo da Mangueira foi tema do Paz e Bem desta manhã, da manhã desta segunda-feira, se você está vendo em outro dia, da manhã da segunda-feira, dia 14 de outubro. Foi exatamente o samba enredo da Mangueira, que é sobre Jesus Cristo histórico, a figura de Jesus Cristo. Quem foi de verdade Jesus Cristo? Incrível! A Mangueira está apresentou para o Brasil a sua história e agora vai apresentar para o Brasil o verdadeiro Jesus Cristo e não esta empulhação que os fundamentalistas, Bolsonaro e as hierarquias apresentam, vendem ao povo. Fantástico, né, Pedro? Fabuloso. A Mangueira arrebentando. Mais uma vez, na proposta, na escolha, na pertinência da escolha feita e na absoluta adequação ao momento que a gente está vivendo, né? Então, é um achado, é um prêmio que nós ganhamos. Né, no Paz e Bem, eu li todo o samba enredo. Não vai dar porque não é nosso objeto agora, nós vamos tratar dos quilombolas, mas é maravilhoso, gente, ó. O começo, samba que o samba é uma reza. Bonito demais isso. Né? Se alguém por acaso despreza, teme a força que ele tem, Mangueira, vão te inventar 1000 pecados, mas eu estou do seu lado. Quem está do lado de Mangueira? Quem está do lado do povo? Jesus Cristo. Mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Essa ideia do Jesus Cristo, da convergência do profano e do sagrado, é muito bonito. E olha isso aqui que fantástico. Eu sou da estação primeira de Nazaré. Rosto negro, sangue índio. Lembra o eco do samba de 2019? O sangue retinto, né? Agora aqui é o sangue índio, corpo de mulher, moleque pelintra do buraco quente. Meu nome é Jesus da gente. Nasci de peito aberto, de punho cerrado, Jesus Cristo. Meu pai foi carpinteiro desempregado, minha mãe é Maria das Dores do Brasil. E tem um posicionamento claro em relação ao olhar de Jesus Cristo no contexto do país hoje. Mais adiante, o samba enredo vai dizer assim: favela pega a visão, não tem futuro sem partilha, nem Messias de arma na mão. Pois é, Pedro. O que a gente vai fazer com esse pessoal, com essa turma da Mangueira aqui? Nem Messias de arma na mão. Esse verso deve ter caído assim, né, por acaso, né? Na inspiração de quem fez essa letra maravilhosa, né? É fantástico. Nem Messias de arma na mão. Impressionante. Fantástico. Agora, a decisão é do professor, não é do monitor. Então, não tem nada a ver com essa decisão. A decisão foi do Pedro. O Pedro, quando viu
Porque o samba, enredo, foi praticamente inédito no País e Bem hoje, porque ele foi aprovado sábado à noite. Ele foi aprovado sábado à noite, um amigo meu que estava lá, o Manuel, mandou para mim um abração, super obrigado. E aí eu já ontem vi, fiquei fascinado, já coloquei no ar. Mas o Pedro, esse nosso professor aqui, ó, ali, ó, o Pedro, já quando soube que seria este o enredo, porque a temática do enredo estava dada, né? Os compositores todos da ala de compositores da Manguesa fizeram suas propostas. Este foi o samba enredo de número 16 e chegou a 21, acho que teve mais, chegou a 23, 21 sambas que concorreram. Todos escreveram de acordo com esse roteiro. Quando o Pedro viu o roteiro, falou: Mauro, vai acabar o Retalhos da Nossa História, ano que vem nós vamos pegar a Mangueira e nós vamos fazer um curso sobre o quê, Pedro? Bem, sobre Jesus. Ano que vem, aqui, quando encerrar o Retalhos da Nossa História, nós vamos fazer um curso sobre o Jesus histórico. Se você me permite o reparo. Quando a gente suspendeu Retalhos no final do século XIX, né? Ah, sim. Pois não é? Pois é. Porque teremos... nós vamos encontrar uma solução para terminar o Retalhos. Não sabemos ainda bem quando. De repente, a gente canta o Pedro e faz mais um dia na semana para encerrar o Retalhos. Sei lá, vamos ver. Mas é isso, vai ter um curso inspirados pela Mangueira, por esse samba enredo da Mangueira. Então, a partir desse samba enredo da Mangueira, nós vamos ter um curso em 2020 sobre o Jesus histórico. Quem foi Jesus de Nazaré? Acho que vai ser bom, hein, Pedro? A Mangueira, ela desafia, Mauro, pelo menos em duas direções. Na direção daquilo que terá sido a história de Jesus, né? Tal qual a gente consegue recuperar pela investigação, pela leitura não fundamentalista, né, dos textos do Novo Testamento, mas também as significações de Jesus que repercutem no tempo, né? À margem dos processos de institucionalização, de dogmatização, de controle, né, dessa figura do subversivo crucificado. Fantástico. A letra da Mangueira é preciosa nesse sentido: o corpo é de mulher, né, a expressão indígena, Maria das Dores do Brasil, né, são todas expressões poderosas que reverberam as significações também poderosas, né, que a figura de Jesus, que nos chega por meio dos testemunhos escritos, né, é capaz de comunicar para nós. Então, eu, obviamente, fico muito animado com essa perspectiva que a Mangueira nos coloca, o desafio que ela nos coloca e o espaço aí que o canal Paz e Bem abre para que a gente possa fazer. Então, é um desafio. Eles estão nos desafiando a seguir. Não é atrás do trio elétrico, é atrás da escola de samba, né? É seguir atrás da Estação Primeira de Nazaré, ou Estação Primeira de Mangueira. Maravilhosa essa expressão também. Nossa, Estação Primeira, esses são geniais. E tem mais uma. Nós já convidamos para os dois compositores, é um casal de compositores do Samba Enredo da Mangueira de 2020, é o mesmo casal que compôs o Samba Enredo de 2019, o mesmo, que ganhou, para virem conversar com a gente aqui no Paz e Bem, sobre esse Samba Enredo da Mangueira. Acho que vale uma boa conversa, é claro, com o Pedro, né? Sem Pedro não dá para uma conversa dessa, ainda mais que ele será nosso professor o ano que vem. Nós tivemos a conversa semana passada, na sexta-feira. Quinta-feira, com o Raj Mangolin e com o Zaid Mohammad sobre islamismo. Foi sensacional, não deu para acabar em uma hora, durou 1h30. Está tendo uma repercussão muito grande em geral, mas na comunidade islâmica também, para nossa grande alegria. Então, gratidão imensa ao Raj e ao Zaid. Realmente foi muito legal. Foi bom, né, Pedro? Foi. Para mim foi uma oportunidade ótima conhecer os dois colegas, né, ouvi-los e muito interessante perceber na fala deles esse compromisso à esquerda, né, que advém da inspiração muçulmana que impregna a vida deles. Foi muito bom. Para encerrar as entradas, e já vamos seguir
para o nosso tema. A gente começou atrasado, né? Temos aqui esse esquenta nosso, mas acho que é muito importante, significativo. Deixa eu saudar quem está na conversa ao vivo. A Roxane Magalhães, a Sandra Altava, Eliana Martim, o Antônio Inácio Greco, é grande amigo aqui de Santos, Marisa Andrade, Maria Margarete Costa, mandando boa tarde para nós dois, Pedro Carlos Dias, está falando de Brasília, a gente está sempre ligado na programação, Márcia Dib, Jorge Lula Barreto, Gleice Campos Alves, Neda Barbosa. Cheguei agora, estava difícil de localizar. Não é que estava difícil de localizar, Neda, a gente começou bem atrasados mesmo por conta desse problema no link, mas agora resolveu. A Vilma Pasqualina Pedó, Donizete Santos, o reverendo Eduardo Henrique, sempre com a gente, né? Um protagonista fundamental aqui do Paz e Bem, mandando boa tarde a todo mundo. A Silvia de Paula Garcia, o Eduardo Henrique aqui dizendo: Mangueira e sua teopoética. É isso aí. Kleber Antônio dos Santos também chegando. Vamos lá. Quilombolas, quilombos e quilombolas do Vale do Paraíba. O que foi isso, Pedro? Então, vamos lá. É uma aula afetiva. Tem afetividade muita nessa aula. Muita afetividade nessa aula, sim. Professor. Ok. Vocês saberam. Veja, Mauro, a gente já tratou de quilombos aqui em outras sessões do Retalhos, dos nossos retalhos, né? Mas quando a gente discutia a programação, você vai se lembrar, eu sugeri que a gente não discutisse só Palmares, né? Vamos colocar outras oportunidades, outros encontros para tratar de quilombos. Uma das razões para eu ter proposto isso a você foi a seguinte: em geral, a gente pensa que a experiência quilombola ela foi algo isolado, ela foi alguma coisa pontual, alguma coisa que aconteceu aqui, aconteceu acolá, eventualmente, a associação com Palmares, então, remetendo a um local e a um tempo específicos da nossa história. Mas o que a nossa trajetória aqui nos retalhos vai tratando de evidenciar é que, diferentemente dessa impressão geral, quilombos existiram em todos os cantos desse país. Onde houve escravidão, houve fuga. Houve desejo de liberdade. Onde havia escravidão, havia medo. São os dois componentes que acompanham a trajetória de 350 anos de escravidão nessas terras. O medo das elites, obviamente, principalmente, mas é uma sociedade marcada pelo medo, marcada pela repressão, marcada pela necessidade de manter um controle férreo, em termos literais mesmo, da ordem estabelecida e o anseio pela liberdade. Então, quilombos existiram em todo o território. Claro que em algumas regiões com mais intensidade do que em outros. E a criação dos quilombos, a criação e a sobrevivência, a duração desses quilombos, acompanhou, obviamente, o fluxo, o desenvolvimento das atividades que se foram dando ao longo desse tempo. Uhum. Então, se a gente teve o grande quilombo, a grande referência de quilombos no país, que foi Palmares, isso tem a ver com o auge da cultura canavieira aqui na região, né, do Nordeste, onde eu me encontro. Uhum. O fato de que, economicamente, o Brasil tenha dado uma guinada para se manter viável enquanto colônia para Minas Gerais, fez surgirem os quilombos de Minas Gerais, e nós tratamos deles. Sim. O que não significa dizer que quilombos aqui no Nordeste não continuaram a existir, a serem criados, a serem destruídos, a desaparecerem, etc. O mesmo se diga em relação aos quilombos nos quais hoje a gente se concentra, que são os quilombos em torno do Vale do Rio Paraíba.
e é bom dizer o Vale do Paraíba do Sul, porque sabe que existe um rio Paraíba no estado da Paraíba, né? Sim. E existe um rio Paraíba aqui em Alagoas, que o pessoal se chama de Paraíba do Meio. Então, o rio Paraíba da Paraíba é o Paraíba do Norte. Aqui é o Paraíba do Meio. E o rio Paraíba, que nasce no estado de São Paulo, né, e atravessa todo o estado do Rio até desembocar no Oceano Atlântico, é o rio Paraíba do Sul. Tá. E é deste rio, Paraíba do Sul, que vamos tratar, ou da região do vale deste rio que vamos tratar, quanto à existência de muitos quilombos. Agora, você traz uma questão importante para o Brasil hoje também, né, Pedro? Porque o que você está dizendo para nós, se eu entendi bem, é que não dá para pensar Brasil sem quilombos. Os quilombos são parte constitutiva, essencial da história do país. Então, diferentemente do que o Bolsonaro e os neofascistas fazem crer, que os quilombos seriam uma absoluta excepcionalidade, uma excrescência, um lugar, um antro de vagabundos e vagabundas, os quilombos foram centros de resistência que permearam a história do Brasil. Né? Claro, e foi muito oportuno que você tenha trazido isso nesse momento, porque quem nos acompanha vai se lembrar de uma das afirmações mais grotescas, mais vergonhosas, né, que o então deputado, não sei se já era candidato, né, colocou em relação a uma comunidade quilombola que ele teria visitado, em que as pessoas lá se medem por arrobas, né? As pessoas não fazem nada, né? E ainda disse que no governo dele não haveria regularização de terras quilombolas nem 1 centímetro. Sim. Né? Não, bem, se ele quer ignorar parcela significativa da população brasileira que deriva desse mundo da senzala e dos quilombos, ele não faz senão dar continuidade à sua política assassina, né, de destruição dos poucos direitos, né, que a população brasileira tem alcançado depois de muita luta. Então, é um modo de ridicularizar, de mais uma vez, manifestar o desprezo pelas iniciativas populares. Por outro lado, quando a gente traz à tona essas narrativas, essas histórias, quando a gente trata de recuperar essas trajetórias, nós estamos buscando justamente aquele Brasil que não está no retrato. Mais uma vez, né, sob a inspiração da Mangueira. Né? As Mains, Marielles, Malês, etc., são todas referências que nos remetem para a senzala e para o quilombo. Então, trata-se de pensar aqui que um novo momento na história econômica do Brasil, agora já no século XIX. E quando eu falo história econômica aqui, Mauro, eu estou pensando principalmente na seguinte faceta. Uma faceta que teimosamente se mantém, com honrosas exceções, ao longo dessa história de 500 anos. O Brasil é econômico, aliás, é viável economicamente se ele se presta a atender demandas que vêm de fora. Foi assim com o açúcar aqui no Nordeste, foi assim com o ouro saqueado, pilhado das Minas Gerais, é assim com o café no Vale do Paraíba do Sul, a partir do século XIX, se prolongando, avançando para São Paulo, né, já no fim deste século XIX, adentrando o século XX e tomando conta do estado de São Paulo, agora já em novas condições históricas, obviamente, o norte do Paraná, o sul de Minas Gerais. O Brasil se torna o grande produtor mundial de café por conta de uma demanda internacional. Né? Não é por conta da satisfação das necessidades imediatas que a população aqui residente tem. Então, quando decai o chamado ciclo do ouro das Minas Gerais,
vai começar o ciclo do café. Justamente no Vale do Paraíba, né, fluminense. Tendo como eixo, como centro, né, em termos regionais, a cidade de Vassouras. Em torno de Vassouras, outras. Por exemplo, a cidade de Valença, né, a cidade de Piraí, várias outras. Inclusive, eu devo dizer, acho que já comentei com você, eu sou natural dessa região. Eu nasci em Barra do Piraí, que é uma cidade que se forma um pouco depois, quando o café já está em decadência, já na República, mas com territórios desmembrados dessas cidades, Valença, Vassouras e Piraí. Agora, Mauro, o café produzido em Vassouras, e quando eu falar Vassouras, então eu estou pensando nessa região toda do que hoje é o sul fluminense, correspondia a praticamente 50% de toda a receita que o Brasil tinha em termos de exportações. Falando em termos aí dos anos 1840, 1850, 60, 50%. Impressionante. Pois é. Aí você Quem pensa... olha para o sul fluminense hoje não tem a menor ideia da pujança que foi aquilo lá, né? Pois é. Agora, a que preço? A que preço? Hoje se tenta fazer uma espécie de revitalização do sul fluminense por meio da chamada turística, a visita às fazendas do café, cujas casas absolutamente suntuosas estão agora sendo ou restauradas ou abertas à visitação. Então, em todas essas cidades que eu mencionei, mas ainda em Rio das Flores, num distritozinho muito simpático de Valença chamado Conservatória, sim. chamada Terra da Seresta, né? Mas Cantagalo, Sapucaia, são todas cidades que hoje chamam ao turismo, abrindo justamente as portas das casas dos senhores à visitação, e aí se pode verificar hoje a suntuosidade dessas residências, justamente por quê? Porque esse café fez a riqueza, e uma riqueza assim aceleradíssima, velocíssima, né, nas mãos desses empreendedores. Vou usar a palavra com que aquela deputada chamou a irmã Dulce. Pois é, essa Tabata não vale nada. Pois é. Aqueles empreendedores ficaram riquíssimos da noite para o dia pela exploração do café e a mão de obra escrava. Foram dezenas de milhares de pessoas feitas escravas ou descendentes delas, né, no Vale do Paraíba. Mauro, eu fui coroinha, de infância, eu fui coroinha. Quem não sabe o que é coroinha? Ajudante de missa, né? Do padre da paróquia que meus pais frequentavam. E foi daí também que nasceu muito daquilo que haveria de ser a minha história, do meu vínculo com os temas da religião, etc. Certo. Eu fui coroinha, então, de um padre que era descendente de uma das maiores fortunas do tempo do café. Descendente da família Breves, Souza Breves. E ele contava, Mauro, com riqueza de dados, até onde ele ia nos dados e a partir de onde ele exagerava para aumentar, né, o nome e o que ele considerava a nobreza dos seus antepassados, a gente não sabe. Mas ele falava, eu me lembro, né, de alguns detalhes, né, mas, obviamente, os dados matemáticos eu não me recordo mais. Mas ele falava, por exemplo, de um dos comendadores, um comendador Breves, que tinha uma fazenda para engorda de escravos. Nossa!
Sabe quantos escravos ele tinha, em média, ele manteve durante vários anos, nesse processo de engorda para vender? 6.000 escravos. Quanto? 3.000? 6.000. 6.000. Nossa, 6.000. que loucura. Há uma outra fazenda que, se o pessoal quiser entrar aí na internet, vai encontrar. Ela ficou famosa, inclusive, porque ela serviu de cenário para uma novela, uma dessas novelas da Globo, a Fazenda Santa Clara, já em Minas Gerais, mas é na divisa com o estado do Rio de Janeiro, na cidade de Santa Rita do Jacutinga. Também ela era uma fazenda, ela está aberta à visitação. Está. Eu estive lá. A construção é impressionante. Hoje ela está no meio do mato. Você, para chegar lá, tem que conhecer direitinho o mapa, senão você não chega. Né? Mas ela impressiona pelo tamanho, pela monumentalidade da construção. Uma senzala imensa, imensa. E a fazenda existia, de novo, para a reprodução de escravos. Nossa. Para fazer o tráfico de escravos, para vender escravos para as fazendas que efetivamente produziam café. Quer dizer, a fazenda em si mesma nem produzia café, não era significativo. Não, ela não era feita para produzir café, era para traficar escravos. Nossa. E isso num tempo, Mauro, nós estamos falando aqui da primeira metade do século XIX, mas já indo para meados do século XIX. Quando começam a surgir as leis de restrição ao comércio de escravos, ao tráfico de escravos da África para cá. Então, a mercadoria escrava vai se tornando muito mais valiosa. Você precisa produzir gente escrava. Você precisa reproduzir gente escrava. É impressionante. É impressionante. Essa fazenda Santa Clara, eu estive lá com o Tassiano. Ela é um monumento, assim, mas Walter Benjamin já dizia que por detrás de monumentos, né, há estupidezes. Né? E esse é um caso. Sim, sim. Então, nós estamos falando aqui de uma região que alimentou a economia. Isso é interessante, né, Pedro? Porque nós estamos falando de uma parcela da elite brasileira que, por sinal, era considerada uma referência pelo restante da elite, cujo trabalho era traficar escravos, né? Então, dá para entender a mentalidade da elite brasileira, né? Exatamente. Este padre, Mauro, veja, era um padre. Ele falava com sorriso, com alegria nos olhos, de escravas que eram colocadas como estátuas, nuas, quando o comendador, lá, o seu antepassado, dava um banquete para receber um outro grande fazendeiro ou um político importante. Né? Essas escravas eram colocadas nuas, feitas estátuas para serem manejadas, para serem tocadas, para serem, enfim, assediadas, nós diríamos hoje, usadas. E ele falava isso com a maior naturalidade. Então, horror, né? Sim, horror. Mas isso ele contava como recuperações, memórias da grandeza de um império que se desfez com a abolição. Esse comendador Breves, que tinha 6.000 escravos, 6.000 pessoas escravizadas, é bom que a gente vá se acostumando com a expressão adequada, né? Ele vai à ruína com a abolição, porque, de repente, a sua riqueza cai Sim. Cai completamente de valor, porque isso aí eram peças a serem trocadas, a serem traficadas, sim, a serem vendidas. Né? É disso que a gente está falando. Né? Para sustentar uma economia que vivia do café exportado. Certo. Nós estamos falando aqui, Mauro, de uma região que fica a mais ou menos 100 e poucos quilômetros da então capital, Rio de Janeiro. Então, isso tudo acompanhava muito de perto o que ocorria na corte e vice-versa. Né?
Mas eu dizia, as pessoas hoje são convidadas a ir a fazerem visitas a essas casas, e são efetivos palácios, Mauro. Eu conheço um ou outro desses lugares, dessas casas, em Valença, em Vassouras, mesmo em Barra do Piraí existe uma casa, existe pelo menos uma, eu visitei uma, mas estou me lembrando de uma outra. São verdadeiros palácios, suntuosos. E os turistas, as turistas, quando entram em contato com esse cenário, são apresentados à glória que no século XIX teria sido experimentada naquele. Quer dizer, aos turistas se vende aquele passado como anos dourados, né? Exatamente. Loucura. E as pessoas ficam embevecidas mesmo, porque a prataria vem não sei de onde da Europa, a porcelana vem não sei de onde da Europa, os lustres vêm sei lá de onde, as peças, os instrumentos musicais. Né? Havia fazendas que tinham pequenas orquestras, né? para a alegria, para fazerem a alegria dos senhores, dos visitantes, etc. Esse país está com um problema sério, né? Pois é, mas se a gente se dá conta desse histórico, a gente entende muito do que a gente está vivendo. Sim, a norma da impiedade, né? Exatamente. Eu, uma vez, dei um curso numa dessas fazendas que hoje funciona como uma casa de encontros, uma casa de retiros, pertencente aos padres orionitas, né, na cidade de Valença, num distritozinho próximo de Valença, e era um curso exatamente a um grupo de padres e irmãos orionitas. E essa casa, com todos esses dados, né, da suntuosidade, tinha também, né, um aposento, deve ter ainda, um aposento onde se encontram os instrumentos garantidores desta ordem. Esse é um outro elemento a ser visitado, a ser considerado, a ser refletido. Não é? Então, os instrumentos de tortura, os instrumentos usados para manter as pessoas presas, para garantir que elas não fugissem. Não é? Isso você encontra na Fazenda Santa Clara, você encontra também. Só que essa parte da história, como é que diz o São Benedito da Mangueira, não está no retrato. Sim. E não está na agenda turística atual, salvo alguma exceção. Mas, Mauro, nós não viemos falar aqui de quilombos, né? Pois é. Foi de quilombos, né? É isso aí. Pois é. Mas houve quilombos nessa região? Nunca tinha ouvido falar. Pois é. Então, eu vou recomendar que o pessoal aí procure, não agora, porque agora a gente está conversando aqui, né? Mas depois, que entre na internet, entre no YouTube e procure o Quilombo São José da Serra. O Quilombo São José da Serra, Mauro, pelo que tem mostrado as investigações históricas, antropológicas, ele remete a 1830. Alguns falam de 1850, mas não há problema. São José da Serra, no distrito de Conservatória, na cidade de Valença. É um quilombo cuja existência é atestada de maneira ininterrupta desde meados do século XIX. E ele, até hoje, é habitado por descendentes dos seus primeiros moradores. Estou vendo aí que você deve estar procurando. Estou. Sim. Pois é. E o importante é que este quilombo, Mauro, ele sobreviveu esse tempo todo, quer dizer, quase 200 anos, né? Praticamente sem ser conhecido. Ele veio a ser descoberto. Desconhecido? Sim, não se tinha notícia dele. As pessoas fugiram, conseguiram se estabelecer na mata, né? E o quilombo ficou lá por décadas. As pessoas se
se sucedendo, né, nas várias gerações, fala-se de 8, 9 gerações já, que o quilombo tem. E foi a política de regularização de territórios quilombolas adotada, né, a partir do governo Lula, que trouxe à existência este quilombo. E aí as pessoas vieram, mostraram a cara, mostraram a história, mostraram as tradições. Este quilombo, em particular, ele é destacado porque se fala que ali se conservaram, justamente por conta do isolamento, muitas das tradições culturais, religiosas, danças, músicas, ritmos, né, que eram praticados àquela época, a época da fundação, da criação do quilombo. Mas o lugar é de difícil acesso, mas é um testemunho precioso. Mas esse foi um. Eu estou citando esse porque talvez seja o mais conhecido e, principalmente, ele tem esse dado interessante, né? Porque ele se mantém até hoje. Uhum. Ele se mantém até hoje. Tem lá umas 200 pessoas que vivem ali. Uhum. Né? A luz elétrica chegou ali há pouco tempo atrás. Uhum. Pois é, olha aí. Estou mostrando aqui. Exatamente. Essa imagem é maravilhosa. Super. Né? Muito. Então, mas esse, Mauro, foi 1 quilômetro. 1 quilômetro. 1 quilômetro. Uhum. Foram muitos quilômetros. Há um outro, eu acabei não anotando aqui, que se encontra na cidade de Pinheiral. Também de longa data e com várias gerações ali sucedendo-se na ocupação daquele território. Uhum. Então, quilombos formados a partir de pessoas feitas escravas, nascidas nesta condição escravizada, porque ninguém nasce escravo, né? As pessoas nascem, né, humanas. Uhum. Pelo menos a gente pensava que sim, né? Pois é. Mas elas são feitas, nascidas escravas. Não. Essas pessoas não aderiram, não assimilaram, não tomaram como normal essa atribuição que se lhes fazia. Você é escrava. Não. Eu fui escravizado, eu fui escravizada. E povoaram vários quilombos. O Vale do Paraíba, e agora posso incluir São Paulo também. Incluir São Paulo ali, a região do Vale do Paraíba, especialmente aquela região mais próxima da fronteira com o Rio de Janeiro. Toda essa região teve muitos quilombos. E na medida em que a fronteira do café ia avançando para o interior de São Paulo, pode saber, temos quilombos. Os quilombos acompanham, porque tudo isso acontece com o uso da mão de obra escrava. E onde há uso de mão de obra escrava, há quilombos. Há medo e há fuga. E, portanto, há quilombos. Sim. Agora, Mauro, por que essa concentração, então, nos quilombos do Vale do Paraíba fluminense? Uhum. Bem, você está achando um tesouro aí olha que maravilhosa essa foto. Né? É de lá, do quilombo lá. Do quilombo lá de São José da Serra, né? Estou me lembrando desse senhor, o terceiro da esquerda para a direita. Em algum vídeo, o pessoal, se procurar, vai encontrar um depoimento dele falando que os avós dele eram pessoas que tinham sido escravizadas, mas viveram no quilombo. Uhum. Escaparam, né? E foram viver no quilombo. Pense um quilombo que ganhou, que tem quase 200 anos de história e manteve essa história porque ficou desconhecido. Uhum. Ao contrário de muitos antropólogos que chegariam diante de um quilombo desse e diriam: esse aí é um povo sem história. Muito pelo contrário. É uma história de 200 anos
E essa história só foi possível porque ficou desconhecida, né? Dos donos do poder, dos cronistas, enfim, de quem tratava de determinar os rumos da nação. Mas, enfim... Tá difícil essa aula hoje, viu? Por que tá difícil? Difícil de aguentar essa elite brasileira, tanta crueldade, né? Mas você quer mais? Bem, você não quer mais, né? Mas Não, temos que querer, temos que saber. Temos que seguir, né? Temos que saber. Pois é, Mauro. Mas eu dizia, a concentração do nosso encontro de hoje nos quilombos do Vale do Paraíba Fluminense, de meados do século XIX, tem a ver também com as tentativas que não deram certo, que não chegaram a dar certo. Ou seja, não só você tem... Isso é uma marca para o Brasil inteiro. Vamos pensar que isso que nós estamos vendo aqui, isso vale para a gente pensar o Brasil inteiro. Uhum. As tentativas de criação de quilombos que foram desbaratadas, que foram reprimidas, né, antes que o resultado fosse alcançado. Entendi. E aí a gente precisa falar da chamada Revolta de Manuel Congo. Opa! Revolta de Manuel Congo. E eu convido a quem nos acompanhe que grave este nome, Manuel Congo. E também a sua companheira, Mariana Crioula. Esses dois nomes, Mauro, são de lideranças de uma tentativa frustrada de se criar um quilombo. Essa tentativa, ela se deu em 1838. Estamos falando de Zumbi, Dandara, 2 séculos depois, é isso? Se você quiser, 1,5 século depois. 1,5 século depois. Pois é. E não em Pernambuco, Alagoas, mas no Vale do Paraíba, na região de Vassouras. Agora, quem nos acompanha vai certamente se interessar por essas duas figuras, não só pelo que elas foram historicamente, mas pelo que elas significam. É a nossa conversa sobre o Jesus histórico da Mangueira. Por quê? Porque Manuel Congo, hoje, Mauro, é nome de uma ocupação urbana na cidade do Rio de Janeiro. Sim. Ocupação de um prédio no centro do Rio de Janeiro. Uma ocupação bem-sucedida, até onde eu consegui recuperar notícias, né? Essa ocupação acabou ganhando registro, enfim, o prédio está sendo convertido, já foi convertido, né, em um conjunto de moradias populares, né? E exatamente, ocupação Manuel Congo, está no coração do centro do Rio de Janeiro. E há um depoimento de uma das pessoas envolvidas, eu não sei se nessa ocupação ou na outra que eu vou mencionar agora, que é justamente a ocupação Maria Crioula, dizendo que esses movimentos têm a finalidade de trazer o povo para o centro da cidade. Uhum. O povo pobre, protagonista da vida da cidade. A pessoa, a liderança lá dizia isso com muito orgulho, né? Então, é interessante também esse dado, Mauro, né? A recuperação desses nomes, dessas figuras, para colocá-las dentro de um retrato mais amplo, mais generoso, mais honesto da história brasileira. Assim como a gente tem uma série de ocupações de terra nas regiões rurais do país com o nome de Nova Canudos, né? Ou Antônio Conselheiro, assim também você vai, na medida em que vai acontecendo a recuperação das narrativas, dessas narrativas que não estão no retrato, e elas passam a compor o relato maior, né? Então você tem a significação dessas personagens,
né? Inspirando as mobilizações e os movimentos do presente. Sim. Então, Manuel Congo e Mariana Crioula. Está aí a ocupação Mariana Crioula. Exatamente. Exatamente. Isso é tudo movimentação a partir da década passada e da primeira década, governos do da PT, primeira né? metade desta década. Governos do PT, né? Mera coincidência, obviamente. Pois é. Mera coincidência. Aí o pobre tem lugar. Uhum. Aí a gente que está condenada à marginalização se mostra como exercendo, se mostra exercendo a sua cidadania de maneira proativa, de maneira construtiva, de maneira a reivindicar aquilo que lhe é de direito. Então, Manuel Congo e Mariana Crioula. Muitas vezes o movimento ele é conhecido como Revolta de Manuel Congo. Okay. Mais recentemente, o pessoal diz, não, movimento, a revolta é de Manuel Congo e Mariana Crioula. Bem, o que foi essa revolta, Mauro? Bom, primeiro, é preciso dizer, como sempre, que as informações que a gente tem sobre as trajetórias dessas pessoas são muito precárias, são muito insuficientes, né? A gente acaba sabendo da existência dessas pessoas, os nomes delas, ou porque elas foram condenadas, ou porque elas foram presas, ou porque elas foram julgadas, ou porque, enfim, é pela via judicial que a gente sabe da existência dessas pessoas. Então, eu leio aqui, de uma página da internet, que o que se dizia de Mauro Congo é que ele era um homem forte, habilidoso, falava pouco, de sorriso escasso. O fato de ele ser chamado de Manuel Congo indica que ele não era nascido aqui, mas tinha sido trazido da África. Supondo aqui o que parece ser um registro fotográfico dele, tá, Pedro? Para a gente ver. Ok? Tá. Exato, exato. Ele seria, então, um africano de origem. A ele foi atribuído um nome português, brasileiro, cristão, bíblico, né? E o sobrenome Congo para indicar a proveniência dele. Já a Mariana Crioula seria brasileira, né? O apelido crioulo aqui indicando, então... Mas espera, explica para quem não entende. Você falou que Manuel é nome bíblico. Explica por quê. Sim, porque ele deriva do nome Immanuel, que significa em hebraico, né? Deus conosco. Ok. Então, Manuel é uma contração, né? Uma redução, né, da palavra mais ampla, Emmanuel. E o Congo, né, indicando a proveniência dele. Então, se diz que Manuel Congo era um homem forte, habilidoso, era ferreiro, uma ocupação que fazia com que esta peça, e eu estou usando a palavra que se utilizava na época, essa peça fosse considerada de muito valor por conta da habilidade, né, adquirida por essa figura escravizada após muito tempo de treinamento. Então, ferreiro importante para a fabricação dos instrumentos de trabalho e mesmo os instrumentos de combate, né? Sim. Facas e outros apetrechos. Isso dava a ele, então, um status diferenciado no meio de seus companheiros e companheiras de escravidão e um valor econômico maior. Diz aqui a página que estou lendo, a sociedade da época tinha grande carência de ferreiros e marceneiros, tanto que, em Vassouras, em 1832, foi criada a Sociedade Promotora da Civilização e da Indústria, com o propósito de treinar estas pessoas
escravas eram tidas como mais hábeis ou mais capacitadas para o ofício de ferreiro. Por outro lado, há também aí um efeito possível do fato de que, nas sociedades africanas, quem exercia o ofício de ferreiro era altamente valorizado. Certo. Já a Mariana crioula era nascida Tá no aí Brasil. uma imagem atribuída a ela. Não tem Sim, foto, exatamente. mas tem uma imagem atribuída a ela. Ela estava com cerca de 30 anos aí na época que nos interessa, final da década de 30, né? 38, 39, por aí. Ela era costureira e ela era uma escrava que fazia companhia à senhora da casa. Sim. Então, ela era escrava de dentro, como se costumava dizer, né? E, nesse sentido, também gozava de determinadas regalias, porque, enfim, convivia no cotidiano, né? Não no mundo do trabalho pesado, mas, né, no ambiente chique, requintado, né, da casa dos senhores. Era tida como a preta de estimação, né, da sua senhora. O que, na época, era algo lisonjeiro, imagine você. Era qualificar alguém de maneira lisonjeira. Pois muito bem. Se diz, Mauro, que Mariana seria casada com um tal José, também escravizado, que trabalhava na lavoura. Isso é algo que se diz, embora em outros momentos se vá dizer da Mariana como companheira de Manuel. Uhum. E aí se fica sem saber se eles chegaram a ter um envolvimento amoroso, né? Ou se a palavra companheiro designa apenas o fato de que ambos lideraram a tentativa de levante e a criação do quilombo. Fica essa questão aí em aberto, até onde chegaram as minhas leituras. Agora, tudo acontece, ou tudo estoura, melhor dizendo, a partir de uma fazenda situada no município que, naquela época, pertencia a Vassouras e que hoje é o município de Pati do Alferes, sempre no Vale do Paraíba. Okay. Então, o capataz de uma fazenda, desta fazenda, matou um escravo, uma pessoa escravizada, por julgar que esta pessoa pretendia fugir. Imaginou, ele fez ali algum movimento que soou como uma tentativa de fuga. E então, este homem escravizado foi morto a tiros. Os seus companheiros de escravidão tentaram matar o capataz, mas foram contidos. E com o assassino não aconteceu nada. Mas não é assim? A gente não tem que alarmar os donos das fazendas para que eles possam livremente atacar quem eles tomem como ameaça? Não é essa a proposta do governo? Sim. Pois é, nenhuma novidade. Nós estamos aí, nenhuma punição foi dada ao assassino e o clima de revolta se estabeleceu na senzala desta fazenda e de outras 2 fazendas pertencentes ao mesmo proprietário. Então, já no final de 1838, numa noite, as portas de uma das senzalas, quer dizer, de uma das fazendas, se abriram e um grupo de pelo menos 80 escravos e escravas trata de escapar e sair chamando outros negros e negras das outras senzalas, né,
não só de fazendas pertencentes ao mesmo proprietário, mas das fazendas vizinhas, para embrenharem-se nas matas e subirem a serra. Uhum. Qualquer semelhança com Palmares, pois é, na Serra do Barriga, da Barriga, lembra-se lá? Não é mera coincidência. Por quê? Sim. Porque essas regiões montanhosas, primeiro, elas ainda eram de mata, digamos assim, virgem. Não tinham sido ainda devastadas para o plantio do café. O café acontecia no vale. Então, tratava-se de fugir para um ambiente propício para o escondimento, né? Exatamente. Para a Serra da Estrela. Ora, a Serra da Estrela é a serra sobre a qual se situa hoje a cidade de Petrópolis. Uhum. Então, aquela cidade que haveria de se tornar a chamada cidade imperial, um pouco antes, aquela região onde surgiria a cidade, estava sendo buscada pelos fugitivos, né? Que julgavam com isso, né, poder estabelecer-se de maneira a se tornarem incógnitos, como conseguiu a turma lá do Quilombo São José da Serra. Tá. Mas a quantidade de fugitivos foi grande. Uhum. Fala-se de um número em torno de 400. Nossa. 400 pessoas teriam fugido. E o alarde e o alarme soaram, ecoaram muito rapidamente. E foi feita, então, a repressão. Uhum. E a repressão foi pesada. Como sempre. Foi pesada como sempre. Né? E aí você vai ter as prisões, você vai ter gente que conseguiu fugir, e as notícias dessas pessoas se perderam, obviamente. Mas, no fim das contas, houve combates e as lideranças foram efetivamente presas, essas lideranças. Agora, por que só as lideranças acabaram sendo presas, julgadas? Porque, ao mesmo tempo que era necessário reprimir, era importante não fazer alarde de que o tamanho do levante tinha sido significativo, porque tudo isso faria aumentar o medo, faria aumentar o temor, né, de que outras mobilizações pudessem acontecer. Falava-se do medo de que se repetisse no Vale do Paraíba o que tinha acontecido com os malês em Salvador. A notícia dos malês chegava lá, né? A praga, né, dos malês adentrando o interior do Rio de Janeiro, né? A notícia, etc. Então, faz-se todo um esforço para, de um lado, reprimir com a brutalidade que fosse necessária este levante, mas levar ao conhecimento geral uma notícia que não criasse um alarde maior, ou que não indicasse que aquela região que se tornava a garantia econômica do império recém-estabelecido, ela era uma região frágil do ponto de vista da estabilidade social, da estabilidade pretendida para a ordem necessária em vista da produção massiva do café. Então, você vai ter, no fim das contas, apenas 16 pessoas que serão levadas a julgamento. 7 réus foram condenados a 650 açoites cada um. Nossa Senhora. A serem dados 50 por dia, na forma da lei. Então, são 13 dias de açoites. E 3 anos com gonzo de ferro ao pescoço. Nossa. Desses 16, então você tem 7. O único que foi efetivamente absolvido, quer dizer, totalmente absolvido, foi um de nome
Adão Benguela e, surpreendentemente, a Maria Crioula foi absolvida. Sim. E as mulheres que também foram levadas a julgamento foram absolvidas. Né? E se acredita que foi a proprietária, né, da sua preta de estimação, né, que pediu, né, essa absolvição. No entanto, ela teve que assistir à execução pública do seu companheiro Manuel Congo, já no início de 1839. Manuel Congo foi enforcado. Ele foi enforcado. Para ser mais exato, no dia 4 de setembro de 1839, ele é enforcado no Largo da Forca, em Vassouras, em cumprimento à sentença de pena de morte para sempre. Já tratamos dessa morte para sempre, né? Sim. É a morte sem direito a sepultamento. Essa é uma característica, né, que a gente tem visto ao longo da história das elites, da crueldade extra, né, das elites brasileiras, que extravasa qualquer limite. Da mesma maneira como a Maria, que teve que assistir à morte do seu companheiro, não sabemos se era marido, amado dela ou um companheiro de lutas, mas tanto faz nesse caso. Lá em cima, a gente viu o Alceu. Alceu? Nosso Alceu? Não. Filho do Padre Roma? Meu Deus. Sim, o Abreu e Lima. Abreu e Lima. O Abreu e Lima sendo obrigado a testemunhar o fuzilamento do pai. O José Inácio Abreu e Lima, tendo que assistir o fuzilamento do seu pai. Exatamente. Exatamente. Isso por obra e misericórdia, né, das autoridades, porque pouparam a vida dessas pessoas, num caso e no outro. Sim. Sim. Então, Manuel Congo e Manuela Crioula são emblemas de um cenário muito mais amplo, muito mais complexo, que marca a produção do café, a produção vertiginosa de café. Sim. No Vale do Paraíba Fluminense, ao longo do século XIX, basicamente a partir de 1830. Sim. Né? Depois isso avança, né, como eu já disse, para o Vale do Paraíba, já em São Paulo, e aí pelo hoje estado de São Paulo praticamente inteiro, etc, etc. Mas a recuperação dessas pessoas, desses ícones, né, precisa ser somada, né, à memória presente lá no Quilombo São José da Serra. Sim. Né, e de outros quilombos cuja memória também se procura recuperar. Sim. Né? E das ocupações, né? Das ocupações. Que quando alguém vai fazer a visita às fazendas do café, né, há festivais, há visitas guiadas, né, não se perca de vista que se cobre aquela parte da história que não está no relato, aquela parte do retrato que não coube. É preciso que isso venha à tona também. Duas características que me impressionam demais, Pedro, na sua aula de hoje. Uma é, vocês conseguem imaginar, conceber uma visita turística guiada pelos campos de concentração na Alemanha, em que o guia fale das vantagens ou das tecnologias desenvolvidas naqueles campos de concentração? Porque é disso que se trata, né? É disso que se faz nessas fazendas do turismo que é feito aqui no Brasil. Exatamente. Né? Há, inclusive, Mauro, se você me permite, há, inclusive, uma dessas fazendas, se não me engano, lá na minha cidade natal. Ela faz para os visitantes uma espécie de sarau em que as pessoas não apenas conhecem as dependências da casa, conhecem até as senzalas, se for o caso, mas escutam música daquela época, mas você tem a representação teatral de como funcionava a Casa Grande. Então, as pessoas escravizadas vestidas a rigor, né? Para que a pessoa se sinta na cena.
né? É chocante. E fica embevecida. Né? Mas é isso que você está dizendo. Loucura. Quem visita um campo de concentração nazista vai escutar algum tipo de louvor, né, àquele empreendimento. Mas aqui acontece assim. Loucura. Então, há tentativas então, de subverter essa lógica turística, não para negar o turismo, mas há vídeos, inclusive, que tratam disso. Você vai a Vassouras, visite as fazendas e pergunte por Manuel Congo e Manuela Crioula. Existe lá, no Largo da Forca, onde o Manuel Congo foi enforcado, existe um memorial. Então, o convite aqui fica, quando forem a Vassouras, visitem tudo que há para ser visitado, incluído aí o Memorial Manuel Congo. Sim, sim. A outra questão... E uma segunda coisa que queria comentar. Por favor. Não, você? Sim. Não, a segunda questão, que a gente tem tratado, o tema das pessoas feitas escravas, ele tem perpassado o retalho da nossa história, né? Tem perpassado, tanto da escravidão de pessoas dos povos originários, né? Não teve tanto destaque assim, acho que é mais, né, nos povos originários, tratou-se mais da destruição, né, do massacre, do genocídio, por conta da resistência deles, mas, sobretudo, da escravidão das pessoas trazidas da África, né? Então, nós tratamos disso lá na história do Quilombo dos Palmares, tratamos nos Malês, estamos tratando aqui agora. Mas é que, às vezes, eu tenho a impressão, Pedro, que há uma naturalização tão grande do tema da escravidão no Brasil que a gente não se dá conta, né, à flor da pele, do tamanho da crueldade que representa a escravidão de pessoas. Né? Então, você imagina, você que é casado, você que está apaixonado, você que tem um filho, uma filha, é disto que se trata. De alguém chegar e falar, você vai para cá e você vai para o outro lugar, para o outro canto do país. E você nunca mais vai ver a sua amada, o seu amado, a sua mulher, o seu marido. Você nunca mais vai ver seus filhos. É disso que se tratou a escravidão no Brasil, né? Você me faz lembrar, Mauro, de uma das cenas mais tocantes daquele filme que você certamente viu, 12 anos de escravidão. Sim, sim. Né? Uma cena que ela é ambientada num mercado de escravos, pessoas escravizadas. Lá no sul dos Estados Unidos, né? Exato. E a cena foca uma mãe e seus 2 filhos. Não sei se você se lembra dessa cena. Em que chega o senhor e ele não compra os 3, ele compra 2. Ele compra a mãe e um dos filhos, se eu não estou enganado. Ou compra só o filho? Não, me parece que ele compra os 2, mas um filho fica. O desespero da mãe ao saber que nunca mais vai ver seu filho. Mas isso era moeda corrente. Né? Nós começamos a nossa conversa aqui, né, com a memória que eu trazia de referências, né, das narrativas de um padre falando da fazenda de um antepassado seu, em que se reproduziam pessoas. Né? Assim como você tem hoje fazenda de reprodução, né, de gado, naquela época você tinha reprodução de pessoas escravizadas, né, para serem vendidas, para serem traficadas. Repito, principalmente no tempo em que começavam as leis de restrição ao tráfico advindo da África. Pois é. Né? Chocante. É disso que nós estamos falando. Pois é. Né? É disso que nós estamos falando. E aí eu quero fazer aqui ainda uma outra referência ao meu passado mais remoto ali, meus tempos de infância. Eu vivi até meus 11, 12 anos ali na região onde eu nasci, mas meu pai viveu ali até quando faleceu, eu tinha 30 e poucos anos, e minha mãe viveu mais um tempo ainda, mais uns 5 anos, depois ela foi morar conosco lá em São Paulo, próximo à minha irmã, próximo a mim, etc. Mas, enfim, eu vivi aquele tempo sem me dar conta
de que houve essa história de negros e negras escravizados e escravizadas naquela região. Eu fui pela primeira vez ouvir falar de Manuel Congo, e foi só Manuel Congo, Mariana Crioula eu vim conhecer depois. Porque minha mãe, já vivia em São Paulo, já, sei lá, tinha 30 e poucos anos. Minha mãe veio me perguntar se eu já tinha ouvido falar de Manuel Congo, e eu disse não. Ah, porque eu participei de uma Romaria da Terra que foi homenagear a figura de Manuel Congo. Eu perguntei, mas mãe, quem foi ele? Eu vim a saber da existência de Manuel Congo, Mauro. Eu já era professor universitário. Eu já não vivia mais na região há muito tempo. Uhum. Então, isso no chão em que eu nasci, no chão em que eu vivi, em que eu dei meus primeiros passos, em que eu aprendi a ler, que eu fui para a escola. É uma história que não se conta. O Manuel Congo foi riscado da história, né? Exatamente. Mas ele está reaparecendo. Mariana está reaparecendo. E a permanência subversiva, a introdução subversiva dos nomes deles na história é garantida pelos movimentos populares, no caso aí, movimentos populares de ocupação de edifícios, de luta pela moradia, de luta pela terra, enfim. Isso é fantástico, né? A memória nacional está com o povo, não está com as elites, né? Exatamente. As elites gostariam de apagar completamente. Negros e negras escravizados servem de adorno. Uhum. Lembra lá o que o padre dizia? Nós tivemos uma festa agora, ano passado, 2018, em Salvador, do casal Donata e Nizango Anais. Exatamente. Ela, à época, era diretora da revista Vogue, diretora da revista Vogue, o que tem de mais sofisticado em termos de moda e estilo de vida das elites no Brasil. Pois não é que ela foi fazer o aniversário dela lá na Bahia, são milionários, e aí uma festa colonial, para celebrar a escravidão. O publicitário mais aclamado do Brasil. E sua esposa celebrou agora a canonização de Dulce. Pois é. Eles foram lá. Então, os convidados e convidadas chegavam na festa e eram recebidos por mulheres vestidas como escravas, ficava uma de cada lado, e as pessoas sentavam num trono, uma cadeira que parecia um trono, de fato, um negócio enorme, e a lembrancinha da festa era a foto da pessoa ladeada por duas escravas. Loucura completa. Pois é. Portanto, Mauro, como a gente falava antes de começar a transmissão, né? O tema de hoje foi mais do mesmo. Uhum. Mas é um mesmo que teimosamente se mantém, e aí eu estou me lembrando do livro do Gessé Souza, né? A Elite do Atraso, da escravidão à Lava Jato, ou na versão atualizada, da escravidão a Bolsonaro. Sim. É um mesmo que se propaga mudando os formatos, mudando as vestimentas, as aparências, mas é uma lógica perversa que se perpetua. Mas é um mesmo que teima também em entrar pela porta dos fundos e dizer, estou aqui. Estou aqui e o meu lugar não é a periferia, não é a margem, não é o abandono. Meu lugar é no centro da cidade. Estou me lembrando da fala de uma das líderes de uma das ocupações, creio Sim. que Meu lugar é desfilando com grande orgulho e mostrando minha cara na avenida, né? Para o mundo inteiro, para o mundo inteiro. O Brasil desconhece, mas o mundo conhece. Exatamente. Legal. Tá bom, Pedro. Uma aula muito impactante para mim. Bem legal. Gostei. Não sabia dos quilombos do Vale do Paraíba. No próximo encontro do Retalhos da Nossa História, o tema é balaiada. É isso aí? Vamos lá. Maranhão. Vamos sair do Rio de Janeiro, vamos pular lá para o Maranhão para falar da balaiada ao vivo na próxima segunda-feira, às 17 horas, 5 horas da tarde. Este programa que você eventualmente pode ter assistido ao vivo, então, nesta segunda, 14 de outubro, às 5 horas da tarde, fica disponível para você aqui no canal Paz e Bem,
e estreia aqui na Pós TV 247. Nesta terça-feira, a gente define o horário, avisamos ali na programaçãozinha da Pós TV 247. Se você não está ainda inscrita no canal Paz e Bem, corre para se inscrever, clica no sininho para receber as notificações e, se tiver condição, torne-se um assinante, uma assinante solidária do canal Paz e Bem, para que a gente consiga ir desenvolvendo novos projetos no futuro. É só chegar na página do canal e no alto tem uma cobrinha colorida, uma minhoquinha colorida, toda bonitinha. Ali você clica ali, você entra no nosso programa de financiamento solidário. Valeu? Tá bom, Pedro? Obrigado de coração, viu? Sou eu quem agradece, Mauro. Legal. Um abraço para você, a quem nos acompanha. Uma boa semana e até a próxima. É isso aí. Paz e bem, gente. Paz e bem.